Olá, aluno do 5º ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de História, volume 3, o capítulo 5 e 6. Hoje é a nossa primeira aula, então você vai assistir a aula, vai verificar direitinho, vai copiar. Se você está sem o seu livro, você vai copiar todo o assunto que você deve estudar, tá bom? Então vamos lá. Nesse capítulo, o primeiro que se fala da história da cidadania e o respeito à diversidade, que é o capítulo 6. Aqui nesse capítulo, chamado História da Cidadania, na página 2 do nosso livro do volume 3. Bem, aqui tem um trecho, tá, que nós vamos ler, da escritora Ruth Rocha, que fala a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Falavam muitas línguas, acreditavam em diferentes deuses. Então, elas escreveram em um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos direitos de todos os seres humanos, que todos os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os povos. Tá? Então, aqui você tem um trecho do poema de Ruth Rocha. Então, após você ler, no caso a gente já leu, você vai conversar com quem está te auxiliando em casa. Qual é o nome do documento citado no texto? Nós já falamos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você vai citar alguns direitos que todos os seres humanos têm. Você vai ver o que você aprendeu e vai ver quais são os direitos que todos os seres humanos têm. Vamos agora para a página 3. Primeiro a gente vai ver o conceito de cidadania. Você já reparou que em jogos de cartas, de tabuleiros, entre outros, existem várias regras que devem ser seguidas pelos participantes? Se essas regras não existissem e cada pessoa jogasse como quisesse, os jogos não funcionariam. Para viver em sociedade também é assim, ou seja, se as pessoas agissem somente conforme as próprias vontades, sem seguir regras de convivência, a vida coletiva não funcionaria. Por isso, regras foram criadas e transformadas em leis para que a vida em sociedade fosse organizada e cada um soubesse quais são os seus direitos e seus deveres como cidadão. A propósito, você sabe o que é ser cidadão? Originalmente, essa palavra significava habitante da cidade. Mas, com o passar do tempo, o significado foi ampliado. Atualmente, podemos entender que ser cidadão é ter direitos garantidos, cumprir deveres, respeitar leis e praticar ações que tornam o país onde se vive um lugar melhor para todos. Sendo assim, cidadania é o conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente em um país, isto é, pelos cidadãos. Olha só aqui embaixo. Como cidadã, eu tenho o dever de respeitar as leis de trânsito, sou motorista. Como cidadã, eu tenho o direito de dever estudar. Como cidadão, eu tenho direito à saúde e ao lazer. Como cidadão, eu tenho direito de votar nas eleições. Então, vocês veem aqui que tem algumas coisas que são ditas pelos cidadãos. Página 4. Os direitos e deveres de cada pessoa. Leis, direitos e deveres das pessoas que vivem em determinado país são reunidos em livros chamados Códigos ou Estatutos. Esses documentos podem ser usados pelos cidadãos para consultar direitos e deveres relacionados ao comércio, ao trânsito, ao trabalho, às construções, à vida de criança e de idosos, entre outros assuntos. Cada país tem um conjunto de leis fundamentais chamado Constituição. E as leis previstas nesse documento devem ser obedecidas por todas as pessoas que vivem ou estão no país. Contudo, alguns direitos nem sempre foram acessíveis a qualquer pessoa. Por exemplo, antigamente, meninos e meninas não recebiam a mesma educação. Por isso, um grande número de pessoas precisou lutar no decorrer do tempo para que houvesse a igualdade dos direitos. Aqui você tem o Código de Defesa do Consumidor. Olha só, aqui no passado, as escolas formadas somente por meninos e no presente a escola já é mista, tanto por meninos quanto para meninas. Olha só, a gente já viu bastante coisa até agora. O tio Alex está falando rápido, você pode pausar para reler tudo que nós vimos.
Esse exercício você vai copiar ou vai responder diretamente no seu livro. Se não, vai copiar no seu caderno. O primeiro diz: qual é a importância das regras e das leis para as sociedades? Escreva o significado da palavra cidadania. Converse com o seu colega sobre exemplos de práticas de cidadania, mas converse em casa, então, com as pessoas que estão te auxiliando. Então, aqui você vê a seção Aprender é divertido. Para viver bem coletivamente, é necessário que as pessoas se respeitem, sigam as regras e leis dos lugares onde vivem e também colaborem para que a cidade seja um bom lugar de convivência para todos. Nesta ilustração, assinale com X as imagens que representam atitudes de cidadãos praticados no cotidiano. Tá? Então você vai marcar com o X somente as atitudes praticadas no cotidiano. Vamos lá, página seguinte. Página 6. A cidadania em outros tempos. Os direitos vivenciados no presente foram conquistados no decorrer da história da humanidade por meio de muitas lutas. Ser cidadão na atualidade é bem diferente do que era ser cidadão na antiguidade. Mas a ideia atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antiga. A seguir, conheça alguns acontecimentos que marcaram a história da cidadania na antiguidade. Primeiro, vamos ver o conceito de democracia. A democracia ateniense era diferente da monarquia, pois nesta última forma de governo, as principais decisões são tomadas por o rei e por pessoas próximas a ele, como os nobres. Já os nobres são grupos de pessoas que tinham privilégios econômicos e sociais. Então, a cidadania ateniense. Depois a gente vai ver a romana. Na cidade de Atenas, durante a Antiguidade Grega, surgiu a forma de governo chamada democracia, da qual nós já vimos o conceito, que significa governo dos demos. Os demos eram os grupos que formavam a população ateniense. Dessa forma de governo, os cidadãos tomavam as principais decisões políticas sobre a vida na cidade. Saiba mais sobre o que significava ser cidadão em Atenas. Quem era considerado cidadão em Atenas? Apenas homens com mais de 18 anos que nasceram em Atenas e tinham pai e mãe atenienses. Quem não era cidadão ateniense, quem não era considerado cidadão em Atenas? Os estrangeiros, as mulheres e os escravizados. A maior parte da população que vivia em Atenas era considerada cidadã. Qual era o papel dos cidadãos atenienses? Os cidadãos se organizavam em praça pública chamada ágora. No local, eles realizavam uma assembleia, isto é, reuniam-se para tomar as principais decisões sobre a política e a administração da cidade. Por exemplo, decidiam sobre a entrada ou não em uma guerra, sobre as construções públicas que deviam ser realizadas e sobre as leis que precisavam ser criadas. Como as decisões eram tomadas? Os cidadãos votavam nas propostas erguendo a mão quando concordavam. As propostas mais votadas eram colocadas em prática. Então, aqui você tem a ágora e fazendo-se uma votação. Vamos agora para a página 7. Aqui você tem Saiba Mais. Você vai ler o que significa a palavra política. Tá bom? Então, a palavra política está relacionada com a ideia de cidadania. Então, aqui nós temos o significado desse termo. Ela vem de polis, em grego, a cidade. Foram os gregos que inventaram a política, no sentido literal. A política são os assuntos da cidade, os assuntos comuns e os que dizem respeito ao conjunto dos cidadãos. Fazer política para os gregos é simplesmente participar da vida comum. Ao passo que hoje, quando falamos de política, consideramos em geral que ela é assunto de especialistas, de políticos a quem encarregamos de tomar decisões em nosso nome porque votamos neles. Já a cidadania em Roma, nós vimos lá em Atenas, agora em Roma. Aproximadamente 2.500 anos na Roma antiga, grupos de trabalhadores e agricultores, conhecidos como plebeus, conquistaram direitos importantes por meio de revoltas contra os grupos social dominantes, os patrícios. Os direitos adquiridos pelos plebeus estavam relacionados à conquista da cidadania,
Conheça alguns de seus direitos. Primeiro vamos ver o conceito de plebeus. Os plebeus são grupos de pessoas que não faziam parte da nobreza, trabalhavam no comércio ou na agricultura. Já o Senado era o conselho composto por pessoas mais velhas. Apenas os patrícios, que eram os romanos, com privilégios sociais, podiam participar. Direito de eleger. Vamos ver agora alguns desses direitos. Direito de eleger um plebeu para participar do Senado, com o objetivo de impedir a criação de leis que prejudicassem o seu grupo. Direito ao casamento entre plebeus e patrícios. Fim da escravidão por dívida, pois até então os plebeus podiam ser escravizados, caso não conseguissem pagar as próprias dívidas. Vamos para a página 8. Nós temos agora uma atividade sobre esse assunto que nós estudamos. Com base em seus estudos sobre cidadania, assinale V para as afirmativas que forem verdadeiras e F para as afirmativas que forem falsas. Se você está copiando, você vai copiar todo esse exercício, dá uma pausa em cada vídeo, copia e responde. Ou resolva direto no seu livro. Na segunda questão, você vai explicar a diferença entre democracia ateniense e a monarquia. Agora você vai se colocar como parte da história. Na democracia ateniense, aqueles que eram considerados cidadãos podiam propor leis e tomar decisões sobre o funcionamento da cidade. Dessa forma, o cidadão ateniense podia expressar sua opinião e votar em favor da coletividade. No Brasil, atualmente, os cidadãos elegem representantes políticos que realizam essas funções são os vereadores, deputados e os senadores. Por que é importante ser um cidadão? Aí você vai responder. Quem é considerado cidadão no Brasil? Pesquise informações sobre esse assunto e assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui. Tá, então vamos parar na página 8 na aula de hoje, tá bom? Então reveja essa aula mais uma vez. Se você está resolvendo no seu livro, aproveita teu material didático. Se você está sem material didático, você tem que copiar tudo que eu passei no seu caderno, para que você possa ter conteúdo para estudar. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.